nas nossas falas. Então, vamos lá. Estamos todos cá. Boa tarde a todos. Sob o lema Imagine o Rotary, declaro aberta a 46ª reunião do Rotary Clube da Tijuca deste período rotário 2022-2023. Peço a todos que, respeitosamente, após o excerto do hino nacional brasileiro, saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras da nossa panóplia, para dar início a esta reunião. Convido o companheiro Gabriel Brito Gil para fazer o serviço do protocolo anunciando as lideranças de Rotary International e de nossa convidada especial. Boa tarde, queridos companheiros e convidados. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, da Comissão de Protocolo do Clube, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pela empresária e companheira Jennifer Jones, do Rotary Clube de Windsor, Roseland, Canadá. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o advogado e companheiro Julio Silva Santisteban Ojeda, do Rotary Clube El Rimac, Peru. O governador do Distrito 4571 é o advogado e companheiro Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube de Nova Iguaçu. E o Rotary da Tijuca é presidido pela editora e companheira Zélia Guerra de Oliveira Costa. Destacamos também a presença da advogada das famílias e sucessões Fátima Cristo, que nos falará sobre o tema A Ferramenta Holding Familiar. Para estas conceituadas personalidades e para a presença ilustre da nossa convidada, solicito a carinhosa saudação de todos. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E agora eu peço ao companheiro Marcelo Deodoro que nos traga a sua mensagem da semana. Boa tarde a todos os presentes. A ética na família. No momento atual da nossa sociedade, o homem se torna prisioneiro das circunstâncias, das opiniões, dos modismos, do próprio meio que vive, principalmente na formação e instrução da sua família junto à sociedade. É junto à família que o indivíduo estreita seus primeiros passos e aprende as primeiras noções de ética moral, cultural e de caráter pessoal e alarga a sua individualidade como ser particular que consiste em se destacar como uma pessoa no espaço que habitua. É no contexto familiar que agrega mãe, pai, irmãos, avô, avó, tios, etc. Assim como os seus primeiros professores e educadores, e é através da família que esse indivíduo forma boa parte do seu desenvolvimento ético e sua educação formadora. A família é a grande responsável pelo caráter positivo ou negativo dessa nova identidade. É através da família que esse novo ser terá como espelho a sua formação ética, de onde procuram seguir a conduta que lhe é ensinada. A ética na família
é um dos conjuntos sociais mais consideráveis na história do ser humano. É na família que o indivíduo vai desenvolvendo a sua individualidade e contrair valores que serão colocados em prática no domínio social. Além da dedicação, é imprescindível invocarmos a moral como ambiente estruturante da família, pois é a família que adapta o ser humano ao desenvolvimento e troca de sabedoria. Desde os primeiros registros relacionados à família, o conhecimento ético é primeiramente oferecido através dela e, por sua vez, passa por atuais percepções e opiniões como apoio perante diversas modificações da sociedade. Deste modo, esse julgamento modifica-se de forma ininterrupta, embora a compreensão da ética familiar ainda permaneça constituindo o centro primordial para a vida em um grupo social. É ainda através da família que desempenhamos valores fundamentais do convívio humano, com virtude, confiança, lealdade, bom uso do livre-arbítrio, o diálogo, o companheirismo, a subordinação e a deferência aos comandos, tanto na área pessoal, social e profissional, e nas demais divisões de sua vida, estão categoricamente ligados ao desenvolvimento que o mesmo recebeu-se junto à sua família. Texto de autoria de Mary Gonçalves, extraído do site. O companheiro Marcelo deve ter dado uma congelada agora. Excelente texto, Marcelo. O texto foi extraído do site eticaparavida.com.br. Muito obrigada, companheiro. E agora eu peço ao companheiro para dar continuidade, enquanto o Marcelo aí não se restabelece, ao companheiro Carlos Neves para que fale sobre um logradouro da Tijuca. Companheiro Carlos. Obrigado, Zélia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, companheiros. Vamos falar sobre a Rua Henry Ford. Com pouca iluminação e sem muito tráfego de pedestres, a Rua Henry Ford corta duas vias principais do bairro, a Rua Conde de Bonfim e a Rua Desembargador Isidro. A rua leva o nome de um grande empreendedor e engenheiro mecânico, fundador da Ford Motor Company. Acrescentamos à sua lista de feitos a autoria dos livros Minha Filosofia de Indústria e Minha Vida e Minha Obra. Mas seu grande feito e crédito foi ter sido o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e um menor custo, que resultou em muitas inovações técnicas e de negócios, incluindo um sistema de franquias que instalou uma concessionária em cada cidade da América do Norte e nas maiorias cidades em 6 continentes. Ford morreu em 1947, aos 83 anos. Passo a palavra ao presidente Zélia Guerra. Muito obrigada, companheiro Carlos Neves, pela leitura. Então, vamos dar continuidade agora com a companheira Eliane Garcia, para trazer o nosso Minuto Rotário. Companheira Eliane. Boa tarde a todos, Eliane Garcia. Vou falar sobre Paul Harris e seu livro. Nascido em 1868, Paul Harris foi repórter, professor, vaqueiro e ator de teatro. Em 1905, fundou o Rotary junto com 3 amigos. O que muitos não sabem é que, além disso, ele foi um grande escritor. Seu primeiro livro, The Founder of Rotary, O Fundador do Rotary, foi lançado em 1928. E Paul tinha 60 anos de idade. Segundo Chester Perry, secretário-geral do Rotary International, foi por vários anos e que prefaciou o livro, Paul escreveu este livro para responder a uma crescente demanda dos rotarianos que desejavam conhecer melhor o fundador da instituição. Paul já tinha publicado panfletos de suas viagens pelo mundo, como My Tour of Europe,
Minha Viagem à Europa, em 1932, e A Visit to Great Britain and South Africa, uma visita à Grã-Bretanha e África do Sul, em 1934. Em 1948, foi publicado o livro My Road to Rotary, Meu Caminho para o Rotary, onde Paul completa sua autobiografia e nos traz também a história do Rotary. Devolvo a palavra à nossa presidente Célia. Muito obrigada, companheira Eliane. Eu fiquei surpresa outro dia em saber que o Paul já tinha escrito tantas histórias e tinha essa vasta biografia dele. Bom, dando continuidade, então, agora eu peço à companheira Amália da Costa Sena que nos brinde com as datas comemorativas e com o brado do bom para valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, É bom para valer! E a Amália também. Obrigada, bem-vindo. Hoje não veio, né? Esse bem-vindo. Não. Obrigada. Bem-vindo não apareceu aí na tela. O substituto do bem-vindo aí. Muito bem substituído. Vale a pena. É belo substituto. Bom, vamos destacar nesta reunião o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado anualmente em 5 de junho, que tem como objetivo promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente. A data serve como alerta à sociedade sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos. Todos os anos, as Nações Unidas dão um tema diferente ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Esta foi a forma encontrada pela ONU para dar ideias de atividades que promovam a conscientização da população para preservar o meio ambiente. O Dia do Meio Ambiente foi escolhido porque, no dia 5 de junho de 1972, foi realizada a Conferência de Estocolmo. Essa foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano. Ela teve o início no dia 5 e terminou no dia 16 de junho e reuniu vários governos e ONGs. A partir de então, o dia 5 de junho consta no calendário da ONU, Organização das Nações Unidas, como o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para completar esta data, em 1981, foi criada a Semana Nacional do Meio Ambiente, que é comemorada na primeira semana de junho. O Rotary dedica sua 7ª área de enfoque às ações para a preservação ambiental, tema que teve início em nossa organização com o presidente brasileiro Paulo Viriato Correia da Costa, que lançou o programa Preserve o Planeta Terra. E neste período rotário, no centenário do Rotary no Brasil, o governador distrital Luiz Carlos Fávaro também promoveu o plantio de árvores com o projeto Plantando Árvores, Plantando Vidas, quando incentivou que cada clube plantasse 100 mudas de árvores nativas. E o nosso clube realizou o plantio na Serra da Misericórdia. Agora, quanto aos aniversariantes da semana, registramos, em 1º de junho, o aniversário natalício do companheiro Gilcimar Conceição, de Mag, esposa do companheiro Weiner, e de Edson, filho da companheira Maria Isaura. Assim como em 3 de junho, celebramos os aniversários de Gabriel, Pedro e Maria Eduarda, filhos do companheiro Eduardo Salgado. E em 5 de junho, do estimado e querido companheiro Fernando Quintela. Saúde, paz e prosperidade são os nossos sinceros votos
a esses companheiros. Com essas informações, devolvo a palavra à minha presidente, Zélia Guerra. Obrigada. Muito obrigada a você, companheira Amália, por essa notícia maravilhosa, por esses aniversários também. Pena que os bolos não chegam nunca aqui em casa, mas tudo bem. Vamos pensar numa forma de chegar, né, gente? Bom, agora passamos ao momento tão esperado dessa reunião para receber a nossa palestrante na tribuna virtual, Ivete de Castro Siqueira, e para a sua apresentação eu convido a companheira Ciomara Castro. Boa tarde a todos. Na tribuna virtual, Ciomara Castro, ocupante da classificação Educação Fundamental, Gestão do Transporte Escolar. Fátima Cristo advoga no direito das famílias e sucessões e é especializada em planejamento patrimonial da família. Destaca-se por ser uma advogada colaborativa, que não leva os seus clientes ao judiciário, e também é mediadora e consteladora. É membro do time Holding Brasil, que se destaca por ter uma equipe de profissionais que se dedicam a construir o planejamento patrimonial para toda a família brasileira, através da ferramenta Holding Familiar. Com esta breve apresentação, passo a palavra à estimada palestrante. Bom, boa tarde a todos, né? Já dei boa tarde, mas dou de novo. Eu fico muito honrada a estar aqui com vocês, nessa família rotariana, e feliz também porque a reunião começou com o tema família, né? E a família merece uma atenção muito especial nossa nos dias de hoje, porque a família está mudando. A família mudou tanto que o judiciário teve que intervir, não esperou pelo legislativo, e eu vou contar rapidamente aqui para vocês como isso aconteceu. Então, a gente começa falando dessa família brasileira que mudou tanto e que agora nós, ao invés de dizermos direito de família, preferimos dizer direito das famílias. Então, basta olharmos em volta para vermos que os diversos tipos de formação familiar se formam coexistindo na sociedade. Temos hoje famílias de pais separados, chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por homens sem companheira, famílias com 2 homens casados, famílias com 2 mulheres casadas. Isso tudo está no ambiente social, já está consolidado, não tem mais como voltar atrás. Temos a família extensa, aquela família em que vem o tio, a tia, o primo, e avô, e todo mundo, e a família, e filhos de outros pais e outras mães, e se forma uma família gigantesca, né? E temos também a família nuclear. Esta é aquela família tradicional, papai, mamãe e filho, que já não tem mais seguido os padrões de antigamente, né? Tudo isso está acontecendo diante do nosso olhar, no dia a dia, e assim nós vamos nos adequando às mudanças pessoal e profissionalmente, porque somos seres sociais, que eu tinha que participar de minha reunião. Criamos nossas próprias regras. E a sociedade não pode ficar esperando por esses poderes. Então, o que a gente faz? A gente vai vivendo, e vai se casando, e vai mudando, e vai, né? E aí a gente precisa viver num mundo melhor, criados por nós mesmos. E quem cria isso tudo é o nosso comportamento, é ele que dita como queremos viver em sociedade. É o nosso comportamento que obriga esses poderes a se sentarem e ordenarem o direito, criando leis e julgamentos para que nós possamos viver socialmente em paz. Então, no direito das famílias, a lei, muitas vezes, chega muito depois das situações de fato já criadas pela própria sociedade a partir desse nosso comportamento. Um exemplo muito clássico é a lei do divórcio, que é a lei 6.515, que instituiu o divórcio. Por que essa lei teve que ser promulgada, teve que ser criada? Porque as pessoas casavam com um regime de comunhão total de bens, antigamente. Só existia esse regime.
Mas as famílias também têm reveses. Ninguém é obrigado a viver numa relação tóxica com um homem ou com uma mulher. Então, as pessoas se separavam. Mas aí, quando as pessoas se separavam, vinha aquele pejorativo em cima delas, principalmente em cima das mulheres, porque chamavam de a separada, a desquitada, a amásia. O homem sempre foi privilegiado nesse campo. Ele podia ter quantas mulheres quiserem, mas as mulheres, não. E aí, o que fez o nosso comportamento continuou mudando, e aí, em 2002, veio a Lei 10.406 reconhecer a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Mas perceberam que eu disse homem e mulher? Lembram da música? Só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. A lei também alijou essa classe de pessoas que se amam e que são do mesmo sexo. Mais uma vez, o nosso comportamento veio modificar a sociedade. E aí, em 2011, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Já que o Legislativo não se apercebeu, ou se apercebeu, não tomou conhecimento, não quis nem saber dessa mudança social que estava acontecendo, o Supremo veio e disse, pode, daqui em diante, quem for homem com homem, mulher, mulher, é um núcleo familiar, sim. Então, é isso que nos move, é isso que nos leva para frente. Nós devemos ter consciência de que a família muda no dia a dia e que ela merece todo o nosso respeito, seja lá de que forma ela se formar, de que jeito ela se formar. Eu sou uma advogada de famílias e sucessões e tenho cada vez mais me afastado do judiciário, porque nós temos precisado cada vez menos do judiciário para viver melhor, nós, pessoas de família. Mas, bom, falei sobre a família até aqui e o nosso tema central é a holding familiar. Como é que essa holding familiar pode ajudar essa família que está em constante mutação? E a minha especialidade é planejamento patrimonial da família, dentro do direito das sucessões. E ela se utiliza da ferramenta chamada holding familiar, que não deixa de ser um planejamento sucessório, mas não se liga só ao planejamento sucessório. Você pode, diante de toda essa transformação da família, é necessária também uma transformação no campo patrimonial. Uma consequência incrível que o planejamento da família traz com a holding familiar é evitar conflitos e litígios entre irmãos, porque eles não terão que lidar com o inventário. Aqui, eu não vou demonizar o inventário, porque eu sou advogada de família e sucessões, eu faço inventário. Se você já me apresentar uma solução, um fato consumado, meu pai morreu, eu preciso fazer inventário, eu faço, eu sou advogada e faço. Mas o ideal é que não exista mais inventário, porque no inventário o Estado abocanha de 15% a 40% do patrimônio das famílias. E isso é uma violência patrimonial, é uma violência que a gente tem que acabar com ela, não é? Então, quem aqui já passou por um inventário sabe do que eu estou falando. Quem já enfrentou um inventário não quer mais saber de inventário, porque ele é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma família. Mas o que é isso que a gente chama de ferramenta holding familiar? Bem resumidamente, eu vou aqui analisar, contar para vocês o que ela é. Bom, você, pai, você, mãe, se casam, juntos adquiriram a vida toda bens, e vocês têm herdeiros, tiveram filhos, constituíram uma família. Aí você cria uma pessoa jurídica, você vem, cria uma pessoa jurídica, uma empresa que ganha um CNPJ, integraliza o capital social dessa empresa com o quê? Com aquele patrimônio que você formou a vida toda, com os imóveis que você adquiriu. E aí você transfere esse patrimônio para dentro dessa CNPJ, dessa pessoa jurídica, e depois você convida os seus filhos para entrarem nessa pessoa jurídica, transforma-os em seus sócios,
doa para eles o seu patrimônio com cláusula de usufruto vitalício, mas não é aquele usufruto, não é aquela doação que você faz lá no direito civil, que você doa seu bem para o seu filho, você perde o patrimônio, porque ele passa a ser do seu filho. Não, aqui você doa cotas de capital social. Ele vem integrar uma empresa, mas convida, bom, faz uma doação dessas cotas e, com cláusula de usufruto, o valor dessas cotas é o valor do bem no momento da aquisição. Você adquiriu há 10 anos um imóvel por R$100 mil e hoje ele vale 500 mil, você traz esse imóvel por R$100 mil para dentro da holding. Ou por aquele valor que você declara na sua declaração de imposto de renda. Então, o valor dessas cotas é o mesmo que você declarou lá na sua declaração de imposto de renda. O mais importante, o mais legal de tudo, você será o administrador dessa que a gente chama de cofre. Essa pessoa jurídica que a gente chama de cofre, porque ela só serve para guardar o patrimônio e proteger ali o patrimônio de todos os reveses que podem acontecer. Os filhos somente vão assumir a propriedade dos seus bens após a sua morte, sem necessidade de fazer inventário. Bem resumidamente, eu lhes contei o que é a ferramenta holding familiar. E eu lhes garanto que não precisa ser bilionário para constituir uma holding. Então, holding familiar é o quê? É um sistema de planejamento patrimonial da família. Ela serve para organizar o patrimônio de uma família. Não deixa de ser um planejamento sucessório, porque com a morte dos pais, os filhos assumem a propriedade dos bens, mas ela não se presta só a ser um planejamento sucessório. Então, a gente já viu, recapitulando, que tudo começa com a criação pelo pai e pela mãe de uma pessoa jurídica, que chamaremos de holding familiar, onde a gente cria um cofre para guardar ali os bens. Depois de criada essa pessoa jurídica, registra no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, os pais transferem seu patrimônio, que está no seu CPF, para esse CNPJ, que é a holding. E quais serão os principais benefícios dessa holding que ela pode proporcionar às pessoas? Vou citar só 6, porque senão eu passaria aqui a tarde toda com vocês. Primeira, proteger o patrimônio familiar dos reveses financeiros dos quais ninguém está livre. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Se o seu patrimônio estiver protegido por uma holding, ele não será atingido por reveses. Que tipo? A nossa história está muito recente, a pandemia, dizem até que a gente ainda está no meio dela, mas o Brasil, graças a Deus, é de um espírito elevadíssimo e já se esqueceu um pouco dela, mas protege o patrimônio. Você tinha uma padaria, você tinha um restaurante que foi obrigado a fechar por causa de um decreto que disse fecha tudo. E você perdeu tudo. Mas você tinha empregados que entraram na Justiça do Trabalho contra você e que tem hoje uma sentença contra você. A empresa não existe mais. O que faz um juiz do trabalho? Ele vai atrás do patrimônio dos sócios. Eles fazem uma coisa que chama desconsideração da pessoa jurídica e abocanha o patrimônio dos sócios. Se você tivesse colocado os seus bens particulares, sua casa de praia, seu apartamento, sua casa de campo, dentro de uma holding familiar, eu garanto, a justiça não alcançaria esses bens. E aí, isso é o que de pior pode acontecer com uma família, perder seus bens por conta de um revés financeiro de uma empresa que ele tinha, né? Vou agora citar o segundo benefício: evitar que seus filhos ou seus herdeiros venham arcar com o custo altíssimo de um inventário. O inventário não é bom para ninguém. Quando você deixa... Testamento, nem pensar. Quando você pensa no inventário, é uma tragédia financeira, de tempo, porque você vai enfrentar a morosidade de um judiciário. É cruel demais, eu não gosto nem de me estender muito nessa palavrinha inventário, mas ele protege os filhos e os herdeiros contra o custo altíssimo do inventário. Então, de quem é o interesse de ter uma holding familiar? É do pai ou do filho?
É de ambos, porque o pai, a vida toda, ficou dizendo que ele juntou aquele patrimônio por amor aos filhos, para deixar para os filhos, e ele não vai deixar para os filhos um monte de bens que o Estado vem e toma 40%. Então, isso é uma reflexão muito legal. Terceiro benefício, você irá pagar menos impostos, porque todo mundo sabe que a pessoa física tem carga tributária muito maior do que a pessoa jurídica. Isso aí é da lei, não tem como fugir disso. Quarto benefício, evita uma disputa patrimonial quando as pessoas casadas resolvem se divorciar. Quem se casa não precisa ter medo do divórcio. A família hoje é finita, rapidamente finita. Quem fez isso? As leis, o nosso comportamento. Tornaram a família finita. Você vê que tem gente que casa, descasa, acho que tem um ator aí, um cantor chamado, nem vou lembrar, Fábio Júnior, ele já casou mais de 7 vezes. Então, a família hoje ela é finita, muito rápida. E aí, você casa, e se você constituir uma holding familiar, já determinando o que vai ser dos seus bens em caso de uma separação, porque isso pode ser feito dentro de um pacto nupcial, antinupcial, você não vai brigar pelos bens, porque enquanto está só no amor, é meu bem. E quando vem o divórcio, são meus bens. É isso que interessa. Então, a gente evita isso. Quinto benefício, evitar que os seus filhos, que são irmãos, tenham que disputar herança um dia que você, pai, deixar para eles. E a gente tem que lembrar que herança não existe enquanto o pai está vivo. O que existe é a expectativa de herança. O pai está tudo, é dele. Eu sou futura herdeira, se meu pai deixar alguma coisa para mim. Eu mesma, Fátima, não tive herança, porque meu pai não deixou lá, mas eu não quero saber daquela herança. Então, tanto faz. Então, herança só existe após a morte. E a sexto benefício, evitar a violência patrimonial de pessoas contra as outras. Vou citar 2 violências patrimoniais só. Uma do Estado contra nós, cidadãos, que construímos nosso patrimônio e que, na hora que nós vamos transmitir, nós pagamos imposto para adquirir aquele bem. Por que que eu tenho que pagar imposto de novo para transmitir para os meus filhos? Ele não está comprando, ele está herdando. Mas o Estado vem e abocanha, o cartório vem e abocanha, o advogado vem, cada um dá uma bocadinha, e quando você vê, você perdeu 40% do seu patrimônio. Com certeza. Né? Então, isso é violência patrimonial. Outra violência patrimonial é do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem dentro do casamento. Isso existe demais. E aí eu tenho uma historinha para contar, uma fofoca familiar até. Eu tenho uma irmã que faleceu há 2 anos e que ela casou com um homem que tinha um bom patrimônio, um excelente patrimônio. Ele ganhava mais de 30 mil reais por mês. E vocês sabem quanto era a mesadinha que ele dava para ela? 450 reais. E se ela pegasse o cartão de crédito, que era tudo conjunto, mas ela não ia no banco saber o saldo. Se ela pegasse o cartão de crédito, fizesse uma compra numa prestação, ou à vista mesmo, ele descontava da pensãozinha dela de 400, do saláriozinho dela de 450 reais, esse valor. Isso é ou não é uma violência patrimonial? É das maiores que eu conheço. Então, é para livrar as pessoas de todas essas coisas, de toda essa violência, que eu faço a pergunta: como é que ficarão os filhos desta nova família, que o marido já tem filho, que ele conhece outra mulher, e a mulher já tem filho, e porque eles estão se amando, eles resolvem ter um filho deles. Como nós não sabemos como será o amanhã, como é que vão ficar esses filhos se esses pais faltarem? Existem acidentes, existem fatos fortuitos da vida. Então, a solução é essa nova família determinar preventivamente que os seus filhos não terão que disputar a herança caso isso aconteça. Como eles vão fazer isso? Eles podem constituir uma holding familiar, porque todo o patrimônio já ficará organizado, determinado, quem fica com o quê,
Resumidamente, quem tem uma holding não terá que enfrentar o inventário. Esses filhos pequenos ou grandes, porque tem família hoje que tem filho de 30 e tem um bebê nascendo, porque a família já aumentou. Então, é assim que essa família pode resolver essa questão patrimonial, criando uma holding, um sistema que proteja o bem e que já determine o que vai acontecer com aquela família quando os pais se forem daqui. Um exemplo bom que eu dou é esse: o João é divorciado, casa com Maria, conhece Maria, e Maria também é divorciada, ele tem 2 filhos, ela tem 2 filhos, mas ele diz, vamos ter um nosso, e aí tem. Então, vamos pensar mesmo patrimonialmente sobre essa família. Ele tem bens? Ele tem 2 filhos. Quais são os bens dele? Ela tem bens? Ela tem 2 filhos. Quais são os bens dele? Aí nasce o 3º filho. Como vai ser essa partilha caso eles faltem? Não é? Temos que lembrar que não existe herança. Já falei isso. Não existe herança enquanto os ascendentes são vivos, e que a herança só existe após a morte deles. Então, como ficará essa futura herança em relação a esses filhos? Deixo essa reflexão aqui para todo mundo, porque até eu reflito sobre ela. Bom, com isso, a gente pode concluir que a holding familiar é um instrumento adequado e ético para ser adotado nos novos modelos das famílias, para prevenir violência patrimonial, para prevenir conflitos e litígios entre os filhos, irmãos, e garantir a repartição justa do patrimônio que os pais deixarem. A esperança é que a importância desse tema cresça para o direito das famílias e sucessões diante dessa constante mutação do núcleo familiar, que precisa de proteção perante as intempéries da vida. O Brasil ainda está muito, paradoxalmente, nesse panorama mundial sobre o tema, ele está muito atrasado, porque o planejamento patrimonial familiar ele ainda é desconhecido de milhões de famílias. E vocês que estão aqui nessa nossa conversa são privilegiados, porque estão tomando conhecimento, talvez, de um assunto novo, talvez nunca tenham pensado nisso, mas existe, sim, uma forma de proteger a sua família de um inventário, de uma violência patrimonial estadual, porque e uma violência provocada pelos próprios pais, se não deixarem aí. Vou dar exemplos aqui de pessoas famosas. Roberto Marinho e Antônio Hermílio de Moraes, 2 empresários conhecidíssimos, um dono da Votorantim, o outro dono do conglomerado Globo. Os filhos, vocês ouviram falar em inventário de Roberto Marinho ou de Antônio Hermílio de Moraes? Não ouviram. Por que eu não vi? Porque não teve. Porque eles tinham um holding familiar. Eles separaram o patrimônio da família do conglomerado Globo, do conglomerado Votorantim. Aí vamos falar do antagônico. Marcos Paulo, diretor da Globo, ator de novelas, diretor de teatro, morreu. Deixou uma filha, mas morreu vivendo em união estável com uma mulher. Esta filha, mandada pela mãe dela, criou o maior celeuma que foi parar nas mídias sociais, o inventário do Marcos Paulo, e que rola até hoje e que não se sabe quando vai acabar. Por quê? Porque ele deixou tudo desarrumado. Chico Anísio deixou um testamento, o pior, o mais rudimentar instrumento do direito sucessório é o testamento. Chico Anísio deixou um testamento, isso está nas mídias, só estou contando, isso nem é fofoca, porque fofoca, contar na mídia não é mais fofoca, e eu adoro contar uma fofoca. O Chico Anísio deixou testamento que tem que ser apresentado para o juiz para saber se é válido ou não. E ele deixou um filho de fora. Esse filho foi lá e disse, epa, é nulo. Eu não estou no testamento. Anulou. E aí o que acontece? O inventário, começou o inventário e vai rolar, sabe Deus quantos anos, e sabe Deus se eles vão ter herança, porque Chico Anísio deixou muitas dívidas hospitalares. E posso falar aqui vários. Pelé, morava nos Estados Unidos, por que não fez uma holding? Não sei lá, é tão comum a holding. Gugu Liberato, tem até companheiro aí que diz que era companheiro dele, tem uma esposa que não é esposa, um filho que não é filho, tem 1000 brigas. Então, são coisas que nós podemos tirar disso tudo, que os casamentos não são mais duradouros.
os pais se divorciam e se casam de novo, formam novos núcleos familiares, as pessoas do mesmo sexo se unem, fazendo surgir a necessidade de organizarmos e preservarmos o patrimônio da família numa distribuição justa e coerente com as novas situações. A gestão financeira é necessária atualmente. Planejamento da vida familiar é indispensável, porque se trata de um planejamento de vida que leva a uma tomada de decisão de forma clara e segura para deixar a família protegida. Era isso que eu queria contar para vocês. E, se vocês quiserem me encontrar, eu posso... Mariana, tem uma amiga minha que está aqui, ela sabe tudo meu. Mariana, você pode colocar o meu telefone no chat, o meu site, para que, se alguém quiser conversar um pouco mais comigo sobre isso, eu estou à disposição. A Zélia também tem. A Zélia tem meu WhatsApp, a Zélia tem meu e-mail, a Zélia tem meu Instagram e tem o meu WhatsApp. Então, quem quiser conversar um pouco mais comigo, pode me procurar. Fiquem à vontade, tá? Então, que Deus os proteja e que nós continuemos. Eu sei que o Rotary gosta de zelar pela família, então que nós continuemos zelando essa família que merece nossa proteção. Parabéns, Fátima. Nossa, que palestra maravilhosa, que assunto atual que você trouxe para nós. Não sei se aqui a gente tem patrimônio para ficar brigando, mas a gente já sabe qual é o caminho para não precisa ser bilionário, basta ter uma casinha, basta querer, vou me casar. Faço plano judicial, já crio minha holding. E aí vou jogando tudo dentro dela depois. Não vai ter briga. Então, olha, muito rica mesmo a sua palestra. Parabéns para você, merece uma salva de palmas. E agora o nosso companheiro Gabriel vai abrir a palavra para os participantes que quiserem fazer, para 3 participantes que quiserem interagir com você. Obrigado, presidente Zélia. Dando início às intervenções desta tarde, eu passo a palavra à companheira Eliane Garcia. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que fazer um planejamento, inventário, não, fazer esse holding. Mas, no caso de mãe solo, que tem filho único, também faz-se o holding? É a melhor coisa? Ou já é direto do filho? Como é que é isso? Faz porque o objetivo dessa mãe solo é proteger o filho do inventário, porque o custo do inventário é muito alto. Ele vai pagar 8% para o Estado, ele vai pagar 6% para um advogado, ele vai gastar aí com certidões e cartório, ele vai gastar uma média de 5 a 6 mil reais. Então, esse custo, eu não estou dizendo que a holding não custa muito, que é barata, não é. Mas é uma coisa definitiva, é que quando o filho morre, quando o pai morre, o filho vai na junta comercial e vai no RGI e diz, olha, de hoje em diante eu sou dono desse negócio aqui. Simples assim, não tem inventário. Porque inventário eu demonizo inventário, gente. Eu sou advogada, mas eu demonizo inventário, porque o meu pai morreu há 20 anos, o inventário dele não acaba. Simples assim. Obrigado. Mas eu continuo na dúvida. Quer dizer, esse direito que o filho único tem, quer dizer, não tem com quem dividir, nem com o pai, nem com o irmão. Mesmo assim, é direito dele, mas ou ele vai gastar ou se faz o holding. Tem que fazer. Tem que fazer inventário para passar do seu nome para o nome dele, tem que fazer inventário. E se você fizer uma doação em vida, eu nego também o direito de você. Eu me recuso. Se alguém me procurar e disser, quero fazer uma doação dos meus bens para o meu filho. É caríssimo também, né? Não ajudo, não é nem porque é caríssimo.
É porque você se despoja. Seu filho é solteiro, vai casar, você conhece sua futura nora. Você sabe que que ela vai fazer com o seu patrimônio? Mas não tem aquela coisa assim, doação em vida, mas com usufruto. Não tem isso? Mas pense, se você quiser, se ele quiser vender o bem, a nua propriedade, ele não vende? Ele se desfaz. Mas esse uso... Está sem som. Está sem som. Eliane, está sem som. Companheira Eliane, o seu som fechou. Eu vou passar o contato da Fátima para você entrar em contato e suprir o restante das... tira dúvidas, tira dúvidas. Obrigada. Muito Não, obrigado pode pela sua tirar, número que participação, quiser companheira agora. Eliane. Dando prosseguimento às intervenções da tarde, agora eu passo a palavra ao Miguel Braga. Fátima, querida, antes de mais nada, parabéns, tá? Boa tarde a todos, né? Que eu já sou meio que assim, rato da casa, né? Ex-Rotary que continua rotariano. Então, gratidão imensa, tá, pelo convite e parabéns a você, Zélia, pelo convite, a Fátima, tá, que é uma amiga muito querida, e nós fazemos parte de um outro grupo de empresários, onde ela também abrilhanta as nossas reuniões, sempre com essas informações que ela nos trouxe. E um detalhe que é até interessante para que as pessoas saibam, e que a Fátima já me esclareceu isso, mas eu gostaria que ela fizesse o comentário. Quando acontece de formada holding familiar, tá, um dos cotistas falece antes do dono da holding. Tá? Como é que acontece? O filho falece antes do pai, tá? Que formou essa holding familiar. O que acontece? Qual é a orientação? Quando a gente faz a holding, quem constitui a holding é você que manda o que vai ser colocado lá, como ela vai ser constituída. Mas eu sou obrigada, como profissional, a lhe orientar. E aí tem cláusulas que vão lhe proteger. Tem cláusula de impenhorabilidade para lhe prevenir contra aqueles reveses que eu falei, de quebrar uma empresa. Tem cláusula de inalienabilidade que impede o filho de vender um bem. Tem cláusula de incomunicabilidade que você... O que é o núcleo familiar que eu falei? O núcleo familiar é o pai, mãe e filho. Entra uma nora, o pai que está doando, ele não quer que essa nora venha fazer parte. E ele simplesmente deixa de lado. O núcleo familiar é pai, mãe e filho. Quem chega depois é estranho ao núcleo. Então, existe uma cláusula chamada... Você perguntou sobre o pai morrer antes do filho. Uma cláusula de reversão. O filho falecer antes do pai. Aí tem uma cláusula de reversão. Na hora que ele fizer a holding, ele já deixa constituída a cláusula de reversão. Quando o filho morre antes do pai, o bem volta para o pai. Volta, sem imposto, sem ITBI, sem nada. Sem ITD. É ITBI, né? A gente lida com ITBI. É a prefeitura. Obrigado, Miguel Braga, pela sua intervenção. Eu agradeço a todos que participaram, não tendo mais nenhum inscrito. Eu devolvo a palavra à presidente Zélia Guerra para o prosseguimento da reunião. Muito obrigada, companheiro Gabriel, mais uma vez pelo seu suporte. Fátima, eu agradeço a você mais uma vez por essa brilhante palestra com um assunto muito atual. Peço mais uma vez uma salva de palmas para a Fátima, aqui para ela, deixando registrada que essa live vai ficar salva depois no YouTube, e a gente vai informar para você o link, para você distribuir a todos. Então, agora, eu peço ao Gabriel que compartilhe para nós o seu certificado de reconhecimento, que, se em breve, nós faremos chegar à sua mão. Que maravilha! Quando eu fiz o estudo dos meus valores, o principal valor para mim é o reconhecimento. Né? Quando você reconhece no outro aquilo que o outro se esforça para doar aos outros. Então, obrigada pelo certificado. Esse certificado, assim, doar conhecimento, eu acho que é uma das maiores doações que as pessoas podem fazer, não é não?
O Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de outorgar este certificado de reconhecimento à advogada das famílias e sucessões e especialista em planejamento patrimonial da família, Fátima Cristo, pela sua brilhante palestra sobre o tema A Ferramenta Holding Familiar, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Eu sugiro que nos dirija as palavras finais e fique conosco até o final da nossa reunião. Tá, finalizando, eu agradeço a você, Zélia, especialmente, né? Nos conhecemos lá no Clube Empreendedor, nem sabia que Zélia era presidente aqui do Rotary Tijuca, né? Então foi assim uma surpresa muito agradável quando você me convidou para vir fazer essa palestra, porque é o meu, como é que a gente diz? Meu mantra do momento é planejamento patrimonial da família, proteção da família, proteção da família. Então, queria deixar meu abraço aqui para todos e, se quiser, pode me convidar mais vezes, que a gente tem sempre um tema atualíssimo para falar sobre família, sobre planejamento patrimonial, porque as duas coisas estão interligadas. A família tem que ser protegida de toda forma, não só dentro de casa, como fora de casa e como dentro do seu núcleo familiar, resguardando o seu patrimônio para que ele dure gerações e gerações. Maravilha, Fátima. Olha, com certeza, eu estou saindo da presidência em julho, mas o companheiro Marcelo Deodoro, que vai assumir a partir de julho, está aqui, com certeza você retornará à nossa casa. Será um prazer, tá bom? Muito obrigada. E vamos aos acontecimentos da semana. Em matéria veiculada na página 10 da revista Rotary Brasil, com o título A Gestão da Rotary Brasil 2023-2025, onde se fala do futuro e expectativa da revista, o companheiro Bem-vindo Augusto Dias é mencionado. Na revista, que se inicia, ocupa a função de diretor administrativo. Já anunciamos e parabenizamos, mas vale mencionar novamente. Em carta assinada pelo diretor Ricardo Francisco Teixeira, o companheiro Bem-vindo é convidado a participar como coordenador geral da comissão do centenário da revista Rotary Brasil. Parabéns, companheiro Bem-vindo. No dia 25, aconteceu a 8ª reunião do Centro de Estudos Rotários, tendo como palestrante Sérgio Miss, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, 2 irmãos, para abordar o tema Nosso Desafio, Manutenção do Quadro Associativo. Estiveram presentes à reunião os companheiros Bem-vindo Augusto Dias, Isaura Magalhães, Ciomara Castro, Tácito Melo Barbosa, Cláudio Zinger, Joper Padrão, Marcelo Deodoro, Cláudia Valéria, Amália da Costa Sena, Mary Isabel e o associado honorário governador Henrique Ferreira. No sábado, dia 27, a companheira Ciomara Castro atuava como pizzaiola no Rotary Clube de Caçapava, Jequitibá, no projeto Pizza Solidária, com direito a foto e tudo para deixar a todos nós com água na boca. Primeiro pela sua atuação e depois pela cara da pizza. E Ashley estava lá também. Espero que sua mãe biológica não tenha lhe dado nem um pedacinho de pizza. Semana que vem tem mais. Estamos nos minutos finais dessa reunião. Eu peço, então, ao companheiro Gabriel Gil, protocolo, que nos apresente as estatísticas das presenças da reunião. Presidente Zélia, queridos companheiros e convidados, informo a todos que durante esta reunião tivemos a participação de 30 pessoas. Ela também ficará gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada, companheiro Gabriel. E para finalizar, eu faço a leitura de uma frase do fundador do Rotary International, Paul Harris. A inspiração é uma chama que esmorece rapidamente, a menos que seja alimentada com o combustível do desejo de servir. Com este pensamento, eu declaro encerrada esta 46ª reunião do ano rotário 2022-2023 do Rotary Clube da Tijuca, o Bom para Valer, com a certeza de contar com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, dia 7 de junho, quando teremos a palestra do companheiro associado honorário, o governador 1994-95, do distrito 4.720, Fernando Quintela, que nos falará sobre o tema Transitando entre os Clubes, a experiência enriquecedora de cada região.
Agradeço a presença de todos vocês e, após os acordes do hino à bandeira, peço que saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras de nossa panóplia. Declaro encerrada a reunião. Muito obrigada, mais uma vez. Podemos abrir os nossos microfones para um momento de companheirismo. Desde já, agradeço mais